a Câmara manda 15 metros na beira de um rio, o Senado 15 metros na beira de um rio, e o Executivo, numa medida provisória ilegal, e que nós vamos absorvê-la, né, mas coloca 30, está desrespeitando a vontade do legislador brasileiro. E aí nós não podemos, evidentemente, aceitar isso. Então, quero dizer que, né, queremos receber, a doutora Samanta falou muito bem, faça uma moção, né, aqui, é importante nesse momento, para que a área urbana seja contemplada. E outra coisa, consultei hoje, para terminar, consultei hoje os 15 metros nas áreas consolidadas. Isso não está esclarecido. Né, consultei, inclusive, o Guerra, né, que foi consultor pela Câmara. Guerra, como é que ficou depois da medida provisória? Quem tiver dentro dos 15 metros, estou vendo o pessoal de Uberaba aqui, eu medi outro dia, do barranco do Lajeado, os prédios vão estar dentro dos 15 metros. Quer dizer, se isso for verdadeiro e a gente não corrigir, o senhor promotor vai poder mandar derrubar a nossa Leopoldina de Oliveira, que é a principal rua da cidade, pela lei. Eu sei que vocês não vão fazer isso, que é um absurdo, mas pela lei, né? Então, acho que está no momento ainda, a medida provisória nós podemos fazer tudo, podemos alterar tudo, né? Bater o carro, né? E, portanto, acho que o momento ainda é oportuno, esperamos essa contribuição da CEBIC, né, para que a gente possa fazer o melhor. E o melhor pelo Brasil, não é o melhor para os empreendedores, não é o melhor para os produtores rurais, é o melhor que seja, né, para o nosso país. Obrigado. A questão é exatamente essa. Eu acho que a gente tem que ter bom senso e formar caminhos que levem a uma estruturação só. Estou me avisando aqui que o transfer, o último, já sai às 18h15. Eu sei que tem gente com voo apertado e a coisa complica. Por isso, eu queria dar 1 minuto para cada um fazer suas considerações finais, já que a gente fez toda a provocação. Então, cada um faça sua consideração final no tempo mais breve possível, para a gente dar uma encerrada no painel. Eu acho que as posições ficaram claras, eu acho que o caminho que a gente tem que percorrer também está claro. Posso pedir 1 minuto? Eu só gostaria de pedir 1 minuto, uma gentileza. Caso alguém tenha alguma pergunta, algum questionamento, algum comentário a fazer, o nosso e-mail está aqui na tela. Eu peço a gentileza que mandem os questionamentos, que eu encaminho aos palestrantes e eles vão respondê-los. Que, infelizmente, não há mais tempo. Ladies first. Geralmente eu sou a única mulher, né, deputado? Está lá uma mesa de 52 deputados e só eu lá na ponta da mesa, e aí o Ladies First funciona muito bem. Sendo muito breve, eu acho que esse confronto provocativo é muito, muito produtivo. Eu levei, na verdade, a primeira discussão com relação a se muda ou não se muda o Código Florestal foi em 2006, antes, né, de 2008, do MINC editar aquele... E que daí ali foi o estopim. Mas eu nunca vi uma lei ser tão discutida. E eu acredito que o que a gente aqui tem que levar, já que é uma mensagem muito curta, é o seguinte: ninguém é contra o meio ambiente. Todo mundo tem filho, ninguém pode escolher entre comer, morar ou respirar. Todo mundo precisa dos três. Então, diante dessa visão, as divergências, se o município tem capacidade ou não tem capacidade, se pode ou não pode, o que eu deixo aqui de mensagem é: vamos ajudar a construir alternativa. Cada um tem a sua vivência, cada um tem a sua expertise. O doutor está aí à frente da Abrampa há muito mais tempo do que eu advogo, por exemplo. Então, toda essa experiência tem que ser colocada na mesa, sem paixão, tecnicamente. E a mensagem que eu deixo é essa: vamos tentar construir. Não ter medo de levar uma sugestão, mandar para um e-mail, para a CEBIC, para o próprio parlamento, para o e-mail dos parlamentares, para tentar construir essa saída, porque é o nosso país e a nossa vida. Muito obrigada. Obrigado. Queria agradecer mais uma vez o convite e a oportunidade. E realmente a discussão foi ótima e riquíssima. Samanta aqui nos lembrando aí. Ela é uma das lutadoras do Código Florestal e ela não pode esconder em que lado da trincheira estava, não é? E nós, eu acho que, como foi colocado aí, o deputado assim contou com uma riqueza única, como é que o processo vai ver, cada um tem a sua opinião, não é, deputado? Mas a ministra nos colocou sempre
a questão de mostrar a base científica e técnica dos argumentos. Todos esses números que foram citados, claro que em algum momento você vai ter um nível de decisão política, mas a questão das metragens, as distâncias, tudo vem sido documentado rigorosamente. Qualquer coisa, por exemplo, teve uma hora que tinha uma discussão de topo de morro, lá vai a gente tentando. Não, nós conseguimos desenterrar estudos mostrando que as taxas de erosão em morros desmatados eram 7 vezes maiores do que do morro com vegetação natural. Então, esse é o tipo de coisa. O que é feito, como o senhor colocou, depois vai ser uma decisão política. Mas nós temos obrigação para a sociedade, como o procurador colocou, de apresentar as informações necessárias para que as pessoas saibam o que realmente está na mesa. A questão da biodiversidade é absolutamente correta. Nós estamos enfrentando um processo de perda de biodiversidade, não está no ponto irreversível. Por quê? Não está zerado. E as espécies se reproduzem todo dia. Então, você pode e consegue reverter. Aqui mesmo em Minas, na área da Serra da Canastra, você está conseguindo recuperar a população do pato mergulhão. Tucano, quando você vê em cidade, não é tucano que fugiu do zoológico. Se você fizer um manejo das áreas verdes urbanas, plantar, as aves que comem frutas reaparecem, não é? Os periquitos, os tucanos. Então, a mensagem da questão da biodiversidade não é uma mensagem de pessimismo e de irreversibilidade. É da gente entender o que nós estamos lidando e o que pode ser feito. Novamente, realmente, considerando o quadro dos municípios novos e emergentes, você tem que deixar as APPs rurais em seu lugar para, na hora de você planejar a expansão, você não começar a atropelar e depois ter que consertar. Foi dito claramente, para as áreas urbanas já existentes, existe sim uma série de mecanismos para você fazer, usando as cláusulas de interesse social, de áreas consolidadas, tem N formas. Eu não vejo preocupação. É claro, como o procurador colocou, tem a questão a necessidade de uma claridade jurídica, mas há, como foi colocado, né, deputado, uma sensibilidade para o entendimento das necessidades dos habitantes urbanos e do setor da construção civil. É óbvio que isso existe. E está-se no momento de procurar esse tipo de convergência. Então, mais uma vez, queria agradecer. E aqueles que quiserem continuar batalhando pela biodiversidade também, que é o interesse de todos nós, deputado. Além do Código Florestal, o senhor sabe que há uma série de projetos de lei tramitando pelo Congresso, relativos à Convenção da Biodiversidade. A presidenta acabou de enviar para o Senado o protocolo de Nagoya, então tenho certeza que o Executivo e assim a sociedade vai continuar dependendo do Congresso para o maior ordenamento legal aí. E a ministra, eu tive também anteontem, quando ela fez os comentários sobre a questão da relação entre o Executivo e o Legislativo, o que nós ouvimos foi palavras inequívocas de respeito contínuo à atividade legislativa, como não podia deixar de ser. Então, eu acho que Tata Gilva estava lá também, foi os que nós ouvimos. Para nós é um prazer trabalhar com a ministra Isabela e estar aqui com todos vocês para prestar os esclarecimentos necessários. Mais uma vez agradecer a oportunidade de compartilhar esse colóquio, essa conversa com vocês, né? E reafirmo, assim, do ponto de vista de impacto para o setor de construção, sinceramente não vejo prejuízo, e eu tenho certeza que os juristas, né, o Ministério Público, os advogados, têm condição plena no âmbito da legalidade de contornar situações que já estão consolidadas hoje, né? É impossível que se mande derrubar um prédio, enfim, existem os mecanismos de termo de ajustamento de conduta e as obras de engenharia civil, enfim, para promover o desempenho das funções ambientais, né, no meio urbano, relacionadas à drenagem de águas pluviais, enfim, contenção de erosão. Agora, nas áreas urbanas em expansão, eu não vejo que os empreendimentos privados vão ser prejudicados. Eles vão ser, muito provavelmente, designados num outro espaço territorial, talvez mais adequado, inclusive do ponto de vista ambiental e de segurança, enfim. Então, sinceramente, não vejo um impacto negativo da aplicação do código.
E, obviamente, a discussão não para por aí, né? Existe uma situação realmente nova, é uma lei que trata, enfim, de dispositivos permanentes, mas lida com a situação transitória também. A ministra, a presidente, é sensível a essa questão do direito intertemporal, né? E mesmo quando da edição do decreto que regulamenta a lei de crimes ambientais, o meu entendimento, eu não sou advogado, mas no meu entendimento, ele não colocou 90% ou a imensa maioria dos produtores rurais na ilegalidade. Existe um princípio do direito que diz que o tempo rege o ato. Né? Assim, é mais ou menos por aí? Ou seja, quando eles praticaram a ocupação naquele determinado espaço, enfim, topográfico ou o que seja, eles estavam respaldados pela lei. Então, uma nova norma não os colocou na ilegalidade necessariamente. Enfim, eu só quero, para terminar, manifestar a minha discordância só com a concepção do deputado. Eu entendo o ponto de vista, mas com relação às unidades de conservação. As unidades de conservação do Brasil, elas não são fruto de pressão internacional e não servem a interesses estrangeiros, né? As unidades de conservação federais, estaduais e municipais são patrimônio nacional, são patrimônio da sociedade. Eu recomendo a leitura de vocês, uma publicação produzida pela nossa secretaria, Secretaria de Biodiversidade e Florestas, produzida por economistas renomados, enfim, fala sobre a contribuição econômica das unidades de conservação para o país, né, para os diversos setores. Enfim, elas têm contribuições para a economia de maneira indireta e direta também. Existe mineração, inclusive, realizada dentro de unidades de conservação, de florestas nacionais, por exemplo. Isso não é incompatível. Enfim, eu acho que é uma conversa que vale a pena ter com o senhor. Né? Hoje, existem municípios que têm boa parte do seu orçamento advindo de receita gerada por conta de unidades de conservação, direta ou indiretamente, ICMS ecológico, enfim. Acho que é uma conversa saudável, né, mas é importante que, enfim, que a gente converse sobre isso para consolidar uma visão de unidade de conservação fora das cidades e mesmo dentro das cidades como um patrimônio da sociedade brasileira, né? Todos têm a ganhar com a instituição de unidade de conservação, não só a natureza, não só a sociedade internacional, mas a sociedade brasileira, deputado. Obrigado, Fernando. Bom, como colocação final, a gente tem que ser breve até por causa do horário, mas eu acho assim importante. Acho muito importante o seguinte: além da lei, além do término do processo do Código Florestal, uma coisa que preocupa o setor são os atos de regulamentação que virão depois. E é muito importante que esse setor tenha um assento no CONAMA. Esse setor precisa estar presente no CONAMA, ele precisa participar da construção das regulamentações, para que a gente não entre em erros que foram cometidos no passado, em que normas, resoluções do CONAMA inovaram legislações, surrupiaram, desculpe o termo, a prerrogativa de legislar, que é do legislativo, e isso trouxe alguns efeitos nocivos para a sociedade de uma forma geral. A gente sabe que em alguns momentos eram medidas de urgência, mas é importante. O CONAMA ele tem que regulamentar, ele não pode inovar. E nisso é importante que a sociedade, o CONAMA, seja um espaço de discussão e que participe toda a sociedade representada. Que ele não seja um espaço sectário, segmentado, ou atendendo este ou aquele setor. É o espaço da sociedade e esse setor merece um assento. Então, aproveito esse momento para fazer esse pleito de público. Obrigado. Um minuto. Vamos lá. Quem quiser contato com a Abrampa, abrampa.org.br. www.abrampa, não é Abrama, não. Né? Abrampa, embora não seja uma má ideia, correto? abrampa.org.br, tem um e-mail da presidência, pode entrar, eu respondo, às vezes demora, mas sempre respondo. Segunda informação é a seguinte, em relação à questão do município, o Pacto Federativo, e só uma colocação em relação à posição que a Abrampa vai ter, que está tendo, o Pacto Federativo, lá do artigo 24, prevê que a União fará a lei geral e que o Estado fará a sua lei específica.
há uma ação de inconstitucionalidade em vigor a respeito do Código Florestal de Santa Catarina, ainda não julgada no mérito, que dá parâmetros menos exigentes do que a da legislação federal. Então, já há uma judicialização no Supremo Tribunal Federal que vai dizer se o Estado membro tem possibilidade de dar parâmetros mais flexíveis. O município não está no artigo 24, o município está lá no artigo 30, no inciso 1º, no inciso 2º. Por vocação própria, ele pode fazer legislação no interesse local e suplementar no que couber aos outros. Então, portanto, ele tem capacidade de fazer legislação ambiental. Eu não falei que ele não tem. Eu falei que há necessidade que a União tenha um piso vital mínimo, que é o piso vital da Constituição Federal, para que o município, não por motivos técnicos, que eventualmente os motivos técnicos podem ser muito relevantes, têm que ser levados em consideração na legislação federal. Mas não é porque um rio é arenoso, você vai mudar a Constituição Federal para dizer que o município tem a vocação para criar um país só para ele. E ter ali um código ambiental absolutamente próprio, que vai ser criado com interesses que são ambientais, mas que nós não podemos crer que a legislação seja feita apenas só com esses interesses, que não haja outros interesses que possam degradar o meio ambiente e trazer para os municípios mais uma competição entre eles que possa prejudicar a sadia qualidade de vida da população. Nós também não podemos pensar uma legislação nacional por situações consolidadas pontuais, como essas cidades que estão na beira de rios. Nós não vamos tirar o Corcovado de lá e não vamos desaterrar o aterro do Flamengo. Podem ficar sossegados que essas questões o Ministério Público pode garantir. Nós estamos tratando de coisas reais, do futuro. E eu acho que a gente pensar que a gente não pode estabelecer uma determinada metragem porque Manaus fica na beira do rio, porque outra cidade fica na beira do rio, é ser desonesto com 98% da beira do rio, do Brasil, que não tem cidade nenhuma e que não tem atividade nenhuma, ou 95%, 90%, qual seja lá a sua metragem. Né? Mas nós podemos fazer regras de transição. Então, portanto, eu acho que a discussão tem que caminhar, repito, tecnicamente. Eu acho que a comunidade técnica pode ser chamada para debater, ou reconvidada para debater e contribuir, e acho que o Ministério Público estará à disposição também para contribuir nesse debate. Em relação à inconstitucionalidade, o cumprimento da lei, o Ministério Público vai cumprir a lei. Né? Qualquer que ela seja, o Ministério Público terá uma lei para cumprir, enfim, todas elas, não só o Código Florestal, mas todas elas. Mas a manifestação pela inconstitucionalidade, eventualmente alguém na imprensa pode falar, ou uma associação como a Brampa pode se manifestar publicamente, mas a 4ª Câmara Técnica do Ministério Público Federal debateu tecnicamente a questão da inconstitucionalidade da lei, parece que decidiu representar o Procurador-Geral para que faça uma ação uma ação de inconstitucionalidade declaratória de inconstitucionalidade em relação ao Código. Então, também é uma prerrogativa do Ministério Público, através do Procurador-Geral de Justiça, fazê-lo. Então, está todo mundo cumprindo as suas prerrogativas num jogo democrático, que é o jogo que não desrespeita nenhuma instituição, muito pelo contrário, respeita no momento que cada um cumpre o seu papel, de acordo com a sua consciência, e é o que nós estamos fazendo aqui. Obrigado, foi um grande prazer. Bom, eu preferia que o Ministério não tivesse entrado com essa ação, mas... entrou ainda não. Tomara que não entre, né? Porque senão vai causar mais insegurança, né, para o nosso país. Bom, eu queria também aqui agradecer, né, pela oportunidade de estar aqui, né, reforçar de que eu acredito, continuo acreditando no Pacto Federativo, sim. O Estado e o município ele pode ser mais restritivo e não mais permissivo. Portanto, a lei de Santa Catarina ela não tem viabilidade. O Supremo certamente vai dar pela inconstitucionalidade do que ultrapassou a lei maior, a lei federal, né? É assim que a nossa Constituição diz. Eu apenas queria deixar aqui uma recomendação, que eu estou fazendo isso porque o promotor lá de Uberaba, o Dr. Carlos Valera, com essa colocação, trouxe realmente uma intranquilidade. E a recomendação que tem hoje, quem tem termo de ajuste de conduta, né, faça um expediente ao senhor promotor, né, dizendo assim, olha, faça a nova lei aprovada, a medida provisória, né, 571, né, nós pedimos a suspensão do efeito do termo de ajuste de conduta, porque um TAC é uma medida administrativa, né, ela não está judicializada ainda. Né, evidentemente que isso pode ter algum valor, né, pela frente, né, eu acho que é uma medida de precaução e um diálogo que tem que ser permanente, evidentemente, com o Ministério Público. Né. Mas apenas para terminar, dizer que a questão, né, das reservas, a gente não pode acreditar em tudo. Né? Eu vou apenas citar um fato aqui, o Dr. César Reis está aqui presente, né?
Apenas um fato, poderia citar 10 da interferência internacional aqui no Brasil. Chegou no Espírito Santo, em Minas Gerais e em São Paulo, um projeto de lei que proibia produzir mais de 250 hectares, pessoa física e jurídica, de floresta plantada. Você lembra disso, né, César? Pois é, Espírito Santo, Minas e São Paulo. Exatamente, isso, eu estou dizendo, mas chegou aqui, né? Existe, está lá, quem quiser conferir, entra lá, que vai vir arquivado aqui na Assembleia de Minas, né, e o Espírito Santo também caiu. Mas nós fomos rastrear, através da Associação Mineira de Silvicultura, o doutor César era o secretário executivo dela, né? Fomos rastrear, vimos que tinha uma ONG finlandesa, que acoplou a uma ONG do Espírito Santo, que acoplou a um partido político, me perdoe, né, não vou dizer por questão ética, né, e esse projeto foi colocado. E aí falamos, mas por quê? A Finlândia, que é um país do norte da Europa, frio, né, uma árvore de pinos lá gasta 50 anos para atingir uma bitola de corte, aqui no Brasil 14, só que eles têm 60 bilhões de dólares de comércio de madeira por ano, o Brasil tem 6, né, César? Hoje, 6. Então, você imagina se o Brasil tiver juízo e produzir madeira para ver. Nós bagunçamos a economia madeireira da Finlândia. Então, não vamos ser inocentes em achar que não há interferência interna aqui. Trabalho, ambiente e fiscal. Hein? Inclusive acadêmica, exatamente. Então, acho que as unidades de conservação jamais serei contra a terra de índio, mas jamais, tá certo, para tapar potencialidades nossa brasileira. Quem tem que resolver se plantamos soja na Amazônia ou não, somos nós brasileiros. Claro que eles fazem uma restrição de mercado lá, temos que levar isso em consideração também, mas a gente tem que ter autonomia e soberania sobre o que é nosso, o território brasileiro é nosso. Estar junto com essas ONGs, com esses organismos internacionais, maravilha, é uma associação fantástica, perfeito, admiro o trabalho. Agora, desde que não interfiram, né, aqui. Então, eu queria mais era deixar aqui a minha alegria de ter participado, valeu muito, e o Código Florestal é uma discussão de sempre, isso não vai acabar nunca, é permanente, né, e que seja o que for melhor para o nosso Brasil. Se a gente colocar o Brasil como foco, os brasileiros e o Brasil como foco, o resto está tudo certo. Obrigado, gente.